Eu posso resumir o que a gente escutou até aqui, que os Estados Unidos está numa guerra imperialista, Israel está numa guerra colonial? A gente pode colocar dessa forma? Acho uma boa forma. Por quê? Porque os Estados Unidos são um país imperialista, Israel não. Israel é uma engrenagem do sistema imperialista, mas é um país colonial. Uhum. Israel é um país, é o único país, o último país colonial do planeta. Ele mantém a Palestina como um território colonizado desde a guerra de 67, 100% da Palestina, né? Quando Israel surge, ele tinha, teoricamente, 53,5% da Palestina. Na primeira guerra, a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense entre 48 e 49, Israel pula de 53,5% para 78% da Palestina. E na Guerra dos 6 Dias, em 67, entre 5 e 10 de junho de 67, Israel passou a ocupar 100% da Palestina e também conquista o deserto do Sinai e as colinas de Golã. Uhum. Né? O Sinai é devolvido ao Egito nas negociações de paz de 79, na verdade a devolução em 81, mas a partir dos acordos de Camp David entre Sadat e Begin, sob a mediação de Jimmy Carter, e as colinas de Golã, Israel incorporou ilegalmente também em 81 ao seu próprio território. Né? Então em 67 Israel se transforma numa potência colonial. Ele passa a ter sobre as suas garras coloniais toda a Palestina e a submeter o povo palestino a uma situação colonial. Sim. Nós estamos falando aí de 5 milhões de palestinos, que são os palestinos dos territórios ocupados, Cisjordânia e faixa de Gaza, 5 milhões de palestinos que vivem sem nenhum direito, vivendo hoje em sociedades muradas, sem direito a qualquer tipo de soberania. Né? Na verdade, a autoridade palestina não passa de uma administração gerencial. Né? É uma administração do território, não tem qualquer soberania financeira, econômica, militar, comercial, cultural. Né? Israel, mesmo quando são assinados os acordos de Oslo, em 1993, há 33 anos, quando são assinados esses acordos de Oslo, esses territórios ocupados, que em tese deveriam ser devolvidos aos palestinos para que lá fosse criado o Estado palestino, aos olhos do mundo, Israel fez uma trapaça, uma grande trapaça. Qual foi a trapaça? Impôs um acordo que divide aqueles territórios palestinos em área A, área B e área C. Sim. A área A são cidades palestinas gerenciadas pela autoridade palestina. Então, sob controle civil e militar, na verdade policial, porque os palestinos só podem ter polícia, da autoridade palestina. A área B são as estradas e vias que ligam uma cidade palestina a outra. Essas estradas e vias que compõem a área B estão formalmente sob controle civil da autoridade palestina, mas sob o controle militar de Israel. Israel determina quem pode ir de uma cidade ou aldeia palestina a outra. Tem checkpoint. Eu tive em Israel 2 vezes. Tem checkpoint para um palestino que queira visitar parentes numa outra cidade, ele passa por um checkpoint militar israelense. Ele está colonizado. Que pode dizer, você não pode passar. E você tem a área C. Na área C, tanto o controle civil quanto militar são israelenses. Não é? E além de ter feito essa divisão, Israel impôs nos acordos de Oslo que a moeda utilizada nos territórios ocupados continuasse a ser o shekel, a moeda israelense. Que o fornecimento de água e energia elétrica fosse controlado por Israel. Que o fluxo comercial também fosse administrado por Israel, que o fluxo financeiro igualmente deveria ser administrado por Israel. Não é? E como se não bastasse, Israel impulsionou nesses territórios ocupados, desde o primeiro dia depois do Acordo de Oslo, desde o primeiro dia, Israel impulsionou uma nova etapa de colonização, trazendo especialmente imigrantes russos para criar nos territórios palestinos assentamentos ilegais. Hoje são mais de 700 mil colonos israelenses ilegais
em cerca de 230 assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Na faixa de Gaza sempre foi um lugar de poucos assentamentos. Israel saiu da faixa de Gaza em 2005. Né? Então, esses colonos ilegais que foram criando esses assentamentos, eles rigorosamente impedem a existência de um território contínuo palestino. Isso, né? Só mostra que devemos ser todos antisionistas, incluindo os judeus. Eu não preparei essa pergunta, vai ser uma pergunta mais pessoal do que profissional, mas deu vontade de fazer te escutando. Por que você acha que Israel pode matar 1.300 civis, como matou agora no Irã, contando com 200 crianças no ataque à escola feminina de ensino fundamental, né, o antigo ginásio, e não acontece nada? O que aconteceria se fosse o contrário? Se o Irã jogasse um míssil numa escola primária em Israel, como estaria a opinião pública sobre isso? E eu gostaria de saber qual a sua opinião. Por que você acha que Israel pode matar criança e nada acontece? O regime sionista, desde a sua origem, desde antes da existência do Estado de Israel, o sionismo ele integra os interesses coloniais e imperialistas do Ocidente no Oriente Médio. O sionismo nasce sob a proteção do Reino Unido e depois de 45, mais especialmente depois de 49, 50, passa a viver sob a tutela norte-americana. Israel era fundamental para o Reino Unido antes da Segunda Guerra Mundial, e Israel é fundamental para os Estados Unidos desde o final dos anos 40. Peça essencial durante a Guerra Fria e peça essencial para os Estados Unidos construírem uma estratégia de hegemonia no Oriente Médio. Então essa é a razão fundamental. Ou seja, houve se não me engano foi o Biden que disse isso, né? Que os Estados Unidos que o Israel é a plataforma, é o porta-aviões mais barato que os Estados Unidos têm. Excelente. Porque não precisa ser ocupado, não precisa ter no seu interior nenhum soldado norte-americano. Pode ser todos israelenses. E o Biden, se essa frase não foi dita pelo Biden, a seguinte que eu vou contar, essa certamente foi, que era: se Israel não existisse, nós teríamos que inventá-lo.